Bom dia, boa tarde ou também boa noite, dependendo do momento em que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Everton Louva-a-Deus e esse é o vídeo 2 da série Ecos e Reflexões. Hoje de terno, porque eu quis passar um ar mais intelectual, saca? Então, no vídeo 1 eu expliquei que esses vídeos nasceram com o intuito de eu trazer alguns detalhes, tal, compartilhar as reflexões que eu passei, né, em cada tema. Passando assim em vídeo, detalhes que eu não consegui passar em desenho, né? Então, sem mais delongas, vamos lá para a arte. Essa aqui foi a arte número 2. Na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link para ela lá o link para meu perfil no Instagram, né, para você poder ter uma visualização melhor do desenho, né, melhor do que essa aí do só esticar o desenho aqui e tal. Aí lá você vai conseguir ver esse e também os outros. Então vamos lá. Aqui a personagem é a Nicole, é uma jovem amiga minha. E o tema foi fiapo. E aqui a gente tem a Nicole com esse tom questionador dela aqui, segurando esse relógio de bolso, e ele está por um fiapo para arrebentar a linha que segura o relógio, a mão dela. O tema 2 foi fiapo, né? E o texto que eu usei foi de Eclesiastes 3:1, que diz assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A vida, ela é feita de ciclos. E a reflexão que eu busquei trazer com esse questionamento é que, sendo feita de ciclos, a gente tem que trabalhar para aproveitar o máximo isso. Porque eu deixei, o questionamento foi assim: se existe um tempo certo para cada coisa, quando eu tento otimizar para aproveitar, eu estou perdendo ou ganhando? Otimizar vem para exprimir isso, de você aproveitar ao máximo um determinado objetivo. Nesse caso, o tempo. Se quando eu trabalho para aproveitar ao máximo, eu estou ganhando ou perdendo esse tempo? Lendo Eclesiastes, eu cheguei numa conclusão de que, dependendo do seu objetivo, você ganha ou você perde. Mas vamos falar isso um pouco mais para frente. Primeiro, não vou falar. Ai, gente, essa eu acho que é a quarta vez já que eu tô tentando gravar esse vídeo, então aqui eu não vou parar mais não. A vivo é assim mesmo, nós é ser humano, eu tô aprendendo a fazer isso, então eu vou continuar daqui mesmo. Então, sobre aproveitar o tempo, né? Eu vou tentar exprimir isso falando um pouco sobre essa minha amizade com a Nicole. Partindo desse princípio de que existia um tempo certo para todas as coisas. Eu não congrego na mesma igreja que a Nicole, mas já tem próximo de um ano, se não tiver um ano, deve ter entre 10, 11 meses, que eu estou cooperando aos domingos na bateria, tocando com o grupo Atalaias Worship, que eu também vou deixar o nosso link aí da nossa página do Instagram, para vocês conferirem. Eu comecei a cooperar lá, tocando de domingo de manhã, aí à noite eu estou na minha igreja mesmo, que é a Batista Renovada. Eu fui realizar um serviço de pintura lá na igreja, onde eu passei algum tempo pintando a salinha das crianças. Estava fazendo lá uma arca de Noé. E certa vez a Nicole entrou na sala, onde eu estava lá pintando e tal. Aí a gente começou a conversar, tal, eu pintando lá e a gente conversando e tal. Porque
embora eu não seja da mesma igreja que ela, a família da Nicole já é conhecida da minha família, tal, porque a avó dela mora aqui na minha rua, tal. Então a gente meio que já se conhecia de vista, mas nunca tinha parado para conversar. É, e foi algo muito legal, porque a Nicole tem 14 anos e eu tenho 26. O C.S. Lewis, ele tem uma frase que diz que a amizade nasce no momento em que uma pessoa diz para outra: nossa, você também? Eu pensei que eu fosse o único, sabe? Nesse sentido de compatibilidade em relação aos gostos, aos assuntos, né? E eu vejo, assim como tem em mim uma sede por reflexões, tal, por conhecimento, é, a, no, no, é, eu encontrei isso na Nicole também. Tanto que a gente para conversar e, tipo, os assuntos sempre batem, sabe? Tipo, a gente consegue ir longe, sabe? Vou dizer aqui na brisa, sabe? A gente vai longe nesse sentido, tipo, assistir um filme e tal e ver a mensagem por trás dele. É igual assistir Lugar Silencioso e encontrar a preservação pela vida, tal, na instrução do pai e tal. Um negócio doido assim. Quem olha de fora nós fala que nós é doido, mas sabe, tem sido muito bom viver essa loucura, vamos dizer assim. Mas aí entra um ponto sobre a gente está aproveitando o tempo que a gente tem junto, que não, se restringe a mais ou menos o momento em que a gente está lá na igreja, tal, ou pela internet, através de rede social, tudo. Mas temos buscado aproveitar esse tempo para é, ter um bom resultado, para encontrar um bom proveito nisso tudo, sabe? Compartilhar informação e tal. E esse fiapo que está segurando ela aqui, ó, que ela está segurando no relógio, fala disso. Vai chegar um momento em que o relógio vai se partir a linha aqui, o relógio vai quebrar e o tempo vai parar de marcar. A morte vai chegar ou para mim ou para ela em algum momento. E essa esse convívio vai ser cortado. Não só entre eu e entre ela, mas entre eu e minha família, meus outros amigos, as pessoas com quem eu convivo. Então, eu preciso procurar aproveitar ao máximo o tempo que eu tenho. Porque amanhã não adianta eu olhar para o tempo que eu perdi hoje, porque já foi, já passou, não volta mais. E Eclesiastes 3, ele vai falar disso. Aqui, ó, nos versos que se seguem ao capítulo, o versículo 1, vai dizer assim, do 2 até o 8 vai dizer assim, vamos desde o 1. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chover, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Aqui nesses versos de 2 a 8 são descritas 28 experiências humanas, sendo 14 positivas, 14 negativas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de edificar, tempo de derrubar. E a forma como a gente vive cada um desses ciclos, cada uma dessas indas e vindas da vida, é o que vai fazer a gente chegar no final e encontrar algum significado ou não encontrar significado nenhum, encontrar uma insatisfação com a vida, dependendo de como a gente aproveitou essa
essa vinda. Tem um amigo meu, o Clóvis, que inclusive ele vai aparecer mais pra frente em um dos trabalhos, e ele postou recentemente no perfil dele, que, assim, pensando na vida sobre a percepção, assim como nós temos, assim como os nossos sentidos, sabe? Tato, olfato, paladar, visão. Aí ele colocou o seguinte pensamento. Então a vida é o que vemos, mas como estão os nossos olhos? Então a vida é o que ouvimos, mas como estão os nossos ouvidos? Então a vida é o que saboreamos, mas como está o nosso paladar? Sabe? Avaliar de como nós temos percebido a vida com um paladar saudável, ou a gente está comendo lixo? Com um ouvido saudável, ou a gente está escutando poluição sonora? Com olhos bons, ou a gente está precisando de lentes melhores para enxergar a vida, sabe? Esse livro, até aqui no capítulo 3 de Eclesiastes, ele chegou a essa conclusão de ter um tempo para tudo, certo? Mas antes, ele estava preso em nesse dilema, nessa angústia de tentar entender o sentido da vida. Esse capítulo 3, ele vai começar a descrever uma conclusão que ele chegou aqui no versículo 24. Ó. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua mão goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Depois, separado deste, quem pode comer... Não, vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? E ele chega nessa conclusão a partir do momento que ele começa a olhar para a vida acima do sol. Porque esse capítulo 3, quando ele começa a olhar a vida acima do sol. Mas antes ele olhava abaixo do sol. O comentarista Moody, na introdução do comentário, quando ele vai falar de Eclesiastes, ele fala o seguinte. Salomão, embora não esteja identificado pelo nome, torna-se o porta-voz literário das observações e convicções do autor. Ele é o rei de Jerusalém, que por causa de sua riqueza, sabedoria e preocupações terrenas, tem ampla oportunidade para experimentar a vida na sua totalidade. Por causa da posição que ele tem, o dinheiro que ele tem, ele consegue cumprir todos os desejos do seu coração. Mas a conclusão que ele chega após fazer isso é que a vida ela é como correr atrás do vento. Se você olha por essa perspectiva que ele estava olhando primeiro, só a vida abaixo do sol, com a vida só abaixo do sol. Mas quando você olha acima do sol, que é quando você começa a olhar para Deus, aí a vida passa a ter significado. Vamos lá, no capítulo 1, versículo 7, ele vai exprimir isso. Tá aqui, ó. 7. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Então ele chega nessa conclusão de que não tinha um sentido assim, porque ele aplicou a vida dele toda a procurar esse sentido, e enquanto ele não olhava para Deus, ele viu isso, que era prazeres apenas momentâneos. Por exemplo, estava conversando com a Nicole no sábado, hoje é segunda. Estava conversando com ela no sábado e ela falou algo que quando ela era menor, ela tinha um desejo de ter uma Barbie.
Aí aquela Barbie era o objeto do desejo dela. Tal, mãe, eu preciso dessa Barbie, tal, mãe. Até que um dia a irmã Raquel foi lá e deu a Barbie para ela. Só que aí, depois ela viu o comercial anunciando a Dream House. Aí a Barbie perdeu o brilho. Agora o foco estava na Dream House. E se a gente for olhar para a nossa vida, é como essa sucessão de desejos de criança, né? Que a gente não avalia o que é necessidade, né? A gente vai no impulso do desejo. E o autor aqui, a partir da experiência de Salomão, ele chega nessa conclusão. Vamos ver o que ele viu, seguindo aquela listinha lá que eu citei do Clóvis, né? De que a vida é o que vemos, ouvimos e saboreamos. Então vamos ver o que ele viu primeiro. Do 4 ao 11, capítulo 2, isso, o que ele viu? Capítulo 2, versículo 4, vai dizer assim: empreendi obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos, servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Então aí ele continua, aqui eu parei no versículo 7, mas ele vai continuar até o 11, falando de coisas que ele fez. Construí, amontoei, edifiquei, fui atrás, sabe, sobre coisas que ele realizou, olhando assim, com foco em coisas que ele podia fazer por si só, sabe? Então, fiz, edifiquei, aconteci, apareci e tal, mas no final eu vi que isso não tinha sentido, era como correr de novo atrás do vento. Ele usa muito a expressão vaidade, porque a vaidade é isso, né? Como que uma neblina que tá ali e você não consegue apalpar, logo ela some, logo ela desaparece, sabe? Ele viu que a vida era apenas prazeres momentâneos, olhando somente debaixo do sol. Vamos ver o que ele ouviu. Isso aí está no capítulo 2 ainda, do versículo 12 até o 15, está assim. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa que a estutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. E os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo: como acontece ao estulto, assim me sucede a mim, porque pois busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Aqui ele passa pelo acontecimento que todos nós passamos, né? A gente cresce escutando que pelos nossos pais: menino, você tem que estudar para ser alguém na vida. Menino, você tem que estudar você tem que cursar uma boa faculdade para conseguir um bom emprego, tal, conseguir uma estabilidade. Aqui ele não está falando contra isso, né? Mas a reflexão que ele chegou é que quando a gente busca isso só por isso mesmo, só por ter, só por ser, só por acontecer, no final da vida a gente vai chegar a nenhum sentido. Porque ele viu que ele que se aplicou a conhecer, a saber as coisas tal, acontece com ele a mesma coisa que aquele cara que não procura, que fica lá mendigando na rua. Tanto ele que buscou a sabedoria, que procurou fazer os caminhos certos, morreu. Quantas vezes a gente vê pessoas que correm pelo certo, tal, tenta fazer o certo e não chega a lugar nenhum, e vê às vezes as pessoas que não estão procurando esse mesmo foco, conseguir. Aí dá meio que um bug. Nossa, o que está errado? O que está acontecendo? Tal.
Tem uma música do Ao Cubo que diz um dos versos: não dá para pôr mais dias na vida, mas dá para pôr mais vida nos meus poucos dias. E quando a gente olha com a vida com a perspectiva acima do sol, a gente vai chegar nessa conclusão, nessa satisfação não. Vamos chegar nesse significado. Quando você acumula conhecimento simplesmente por acumular, você vai cair nessa de se tornar arrogante, achar que você é melhor que os outros e tal. Mas quando a gente trabalha por conhecimento para agregar não só a minha vida, mas a do próximo também, então você encontra um significado. Por isso que a gente vai ver tantas pessoas que fizeram diferença no momento histórico em que viveram, por causa não das suas palavras, mas como elas usaram as suas palavras, sabe? Então você vê um sentido de missão. E o que ele experimentou, isso está do 18 até o 21. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Aqui a gente pode trabalhar com o que você vai deixar quando você se for. Você vai deixar bens materiais ou você vai deixar valores? Aqui ele fala que o que trouxe angústia para ele é que ele trabalhou a vida toda, construiu, edificou tal, aplicou a sabedoria nele para chegar naquele determinado objetivo, e quando ele morresse, ele não ia levar, ele ia deixar isso na mão do seu sucessor. E se o seu filho não tivesse sabedoria, ele ia desperdiçar em poucos anos o que demorou uma vida toda para ser levantado. Então aí fica uma lição para a gente. Construir não bens materiais, mas construir valores. Porque valores vão ecoar por gerações, vão instruir, vão edificar. Tanto que o pregador que eu estava escutando para preparar, né, essa exposição, ele cita que no livro de Provérbios, os 6 primeiros capítulos, Salomão vai dedicar a ele. Os provérbios que estão lá é só sobre: filho, ouve a instrução do seu pai. Por quê? Porque ele veio primeiro que você, tem mais tempo de vida, ele conheceu a vida. Então, os primeiros 6 capítulos ele vai trabalhar sobre isso, sobre os olhos do filho está na instrução do mais velho, daquele que veio primeiro, daquele que conheceu a vida. Aí, depois que eu li tudo isso, eu cheguei à conclusão de que essa figura que eu coloquei aqui do relógio, ela seria melhor interpretada se eu tivesse colocado uma ampulheta. Porque olhando nesse sentido com a vida acima do sol e abaixo do sol, a gente poderia pensar no seguinte: lembra lá do ser humano? Vamos pegar a frase aqui, ó. Aqui. Aproveitar o hoje é como olhar para a vida como uma ampulheta, com a verdade de que não sei quanto areia ainda me resta.
Então, nós não sabemos quanto tempo de vida a gente ainda tem. E para que e para chegarmos a um final de vida satisfeitos e não com uma angústia de que a gente correu a vida toda atrás de nada, que a gente trabalhe por aproveitar cada momento ao máximo de forma a deixar esses bons valores, para que quando essa linha se romper, você tenha cumprido sua missão, você tenha cumprido o o propósito pelo qual você veio à Terra. E quando a gente olha acima do Sol, para a vida acima do Sol, a Bíblia vai dizer que o homem foi criado para a glória de Deus. Eu, hoje, agora eu vou falar, falando de mim, eu procuro viver a minha vida de forma que eu deixe valores assim como a Bíblia instrui. Cabe a você decidir se você quer. Se existe um tempo certo para cada coisa, quando eu tento otimizar para aproveitar, eu estou perdendo ou ganhando. A sua escolha, a sua forma de viver a vida vai determinar se você vai ganhar ou perder o seu tempo. E é isso. Meu muito obrigado por você que me acompanhou até aqui mais uma vez. Desculpa os erros, tal, as falhas, tal, mas tô no caminho, tô tentando melhorar, tô tentando aprender aí e tô tentando aproveitar meu tempo para fazer isso melhor, beleza? Meu muito obrigado. Aprendi uma frasezinha nova. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Aí, ó, falhou. Aciona o sininho para as notificações e é isso aí, meu muito obrigado.